Oi, o Sem Censura está começando agora. Hoje vamos falar das pesquisas sobre o uso medicinal de derivados da maconha. Várias pesquisas comprovam os benefícios de substâncias extraídas da planta no tratamento de doenças como a epilepsia, dor crônica ou esclerose múltipla. Substâncias que não provocam efeitos alucinógenos. Mas a autorização para importar esses derivados ainda está em discussão no Brasil. Nós vamos conversar com o neuropediatra Eduardo Faveret, que é a favor das pesquisas com substâncias como o canabidiol, que melhora as crises de epilepsia, e defende também o acompanhamento médico das crianças cujos pais já usam os derivados da maconha por conta própria. A Margarete Brito foi uma das primeiras pessoas no Brasil a importar ilegalmente o canabidiol para tratar as crises convulsivas da filha. Hoje é preciso uma autorização especial da Anvisa para importar esse remédio. Um processo demorado. Para ajudar outros pais nessa jornada, Margarete criou a Associação de Pais de Pessoas com Epilepsia, que luta para agilizar e incentivar as pesquisas com derivados da maconha. O jornalista Tarso Araújo é co-diretor do documentário Ilegal, que mostra a luta da brasiliense Catiele Fischer para importar ilegalmente o canabidiol para a filha que tem epilepsia. As crises da menina diminuíram drasticamente usando o remédio. O Tarso também é autor do livro Almanaque das Drogas, que traz diversas informações sobre drogas legais e ilegais e seus efeitos na saúde. O advogado Emílio Figueiredo acompanha as discussões sobre a liberação do uso da maconha, inclusive para fins medicinais. Ele é consultor jurídico de um fórum na internet sobre o cultivo doméstico da maconha, o que seria uma alternativa, segundo ele, para desvincular o usuário do traficante. Mas ele defende uma regulamentação ampla, com uma lei específica, ações de controle, prevenção e saúde em relação ao uso medicinal da maconha. O psiquiatra Oswaldo Said, da Associação Brasileira de Psiquiatria, não é contra as pesquisas médicas com derivados da maconha, que não tenham efeitos alucinógenos, mas é contra a liberação do uso da maconha de outras formas, em função do impacto que isso poderia trazer para a saúde pública no Brasil. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, pelo e-mail semcensura@ebc.com.br, pelo Twitter, @scensura, pelo Instagram, @programa Sem Censura e pelo Facebook, Sem Censura TV. Eu vou começar com essa luta para a liberação da maconha para tratar a epilepsia. Eu acho que a Margarete podia explicar isso, né? Ou você prefere que o Tarso conte a história da Catiele, né? Como você preferir, por mim. Posso começar, não tem problema. Diga. Então, lá em setembro de 2013, né, eu e meu marido, os dois inconformadíssimos, porque a minha filha, assim como outras centenas de crianças, tem crise convulsiva diariamente. Nenhum remédio funciona. Às vezes ameniza aqui, ameniza ali. Aí ele descobriu nas redes sociais uma menina americana que estava tomando, né, essa substância da maconha, o canabidiol, e estava tendo incríveis. E aí eu entrei em contato com esse pai e ele me deu todas as coordenadas para eu adquirir o produto, né, através do site. E aí, em 10 dias, o produto estava... Eu ganhei uma amostra grátis, o produto estava na porta da minha casa. Só que assim, aí nesse intervalo de tempo, né, eu comecei a procurar médico no Brasil, porque o produto estava chegando, só que não tinha médico para poder acompanhar esse tratamento, porque eu não sabia a dosagem, eu não sabia a interação dessa substância com os outros medicamentos que a minha filha já toma, eu não sabia os efeitos colaterais, eu não sabia nada, né, eu sabia que podia funcionar. E isso para mim era uma luz no final do túnel já. No fundo você tinha uma esperança danada. Uma esperança danada, porque a epilepsia refratária, a crise convulsiva, assim, não compromete só a saúde dessas crianças, né? Ele compromete a saúde da família inteira, né? Porque 2 crises convulsivas num dia já acabou com o dia da criança, sabe? Então, se ela tem uma crise de manhã e uma crise à tarde, ela dorme o dia todo, entendeu? Então, e aí nesses 10 dias que antecederam a chegada,
eu comecei a mandar e-mail, aí eu mandei e-mail para um monte de gente, enfim, e aí chegou assim, algumas respostas, eu mandei e-mail para médicas, amigas, tal, né, aí as respostas dos e-mails eram assim, olha, eu conheço no Rio o Emílio, que trabalha com drogas, o Eduardo, o Siddhartha, aí começaram, assim, pessoas que tinham algum envolvimento com o assunto, de alguma forma ou de outra, né. E aí, enfim, paralelamente a isso, eu comecei a entrar em contato com outras mães, porque era muito caro, né? Se fosse comprar, era muito caro. Uma seringa com 10 gramas custa, uma seringa com 3 gramas custa $160, é muito caro. E tem que tomar uma por dia? Não. Você espreme a seringa, sai uma pasta, né? Você dilui em óleo morno e dá via oral. E aí, nesse intervalo, eu comecei a ligar para outras mães também. Eu falei, gente, olha, tá rolando isso, né? Tem uma menina que tá tomando e tá funcionando muito bem. E vocês não querem, vamos comprar, né? A gente faz uma vaquinha no coletivo, sai mais barato. Aí eu liguei para uma mãe, liguei para outra, assim, não me deram bola nenhuma. Acho que não sei o que pensar, se era maluca, se eu não era. E a Catiele, que é essa mãe de Brasília, que eu já conhecia há um tempo, ela foi a única que teve coragem, né, e se interessou muito. Aí ficou esperando, assim, né, falou assim, vamos ver, se chegar na sua casa, se você der começar a funcionar. Aí, enfim, aí chegou, né, eu comecei a dar para a Sofia, minha filha, e começou a funcionar, né, ela começou, aí reduziu um pouco de crise, ela não é uma criança que tem 10 crises por dia, que nem tinha essa menina, a Anne de Brasília. Aí começou a reduzir, só que assim, eu fiquei muito insegura, né? Claro. Porque ninguém, não tem pesquisa, não tem estudo, não tem nada, né? E aí reduziu para metade, mais ou menos, nas 2 primeiras semanas, só que assim, aí qualquer coisa que desse nela, eu achava que podia ser a substância, né? Dava gases, dava não sei o quê. Aí lá depois de um mês, mais ou menos, ela estava tendo, assim, 2 crises. Aí eu falei assim, ai, gente, eu acho que não, né? Eu acho que não, acho que é loucura. Aí resolvi parar. E nisso, a Catiele já tinha pedido. E aí foi quando a gente conversava muito e tal, e ela importou, começou a dar para a filha dela, e para a filha dela, para a Anne, começou, assim, um resultado incrível. A menina tinha, a Anne tinha 60 a 80 crises por semana, em 9 semanas ela reduziu a 0. Nossa. E aí... Assustador. E nesse tempo, o Tarso estava fazendo uma matéria para Super Interessante e me ligou. Ele entrou em contato com o Emílio, a gente nesse tempo todo, né, o doutor Eduardo já me apoiava, pelo menos psicologicamente. Ele falou, Margarete, eu já ouvi falar que funciona tal, mas tem pouco estudo. Ele me apoiava, assim, não foi uma pessoa, não quero nem saber. Ele não saiu correndo, pelo menos já estava bom. Não saiu correndo, Ele foi super parceiro, tal, pelo menos psicologicamente. Que deve ser um pânico, né? Assim. A gente fica muito insegura, claro, né? Você não tem nenhum estudo, não tem nenhum médico te garantindo, você não é médica. Exatamente. Você fica ali, também não é assim, não tem nenhum estudo, né? Não é assim. Não tem, então quando eu postei, eu não conhecia o estudo. Como se colocava para Margarete naquele momento. Eu não conhecia. Sim, mas é por isso que eu estou começando do ponto de vista da pessoa leiga. Aí cabe a vocês depois explicar isso. E o Tarso? Aí o Tarso me ligou, porque ele estava fazendo uma matéria sobre maconha. Na verdade, eu liguei para o doutor Eduardo. Você ligou primeiro para mim? E depois deu o telefone? Primeiro para ele, eu peguei o seu telefone com ele, porque eu tinha pegado por engano com o Emílio. E aí o Eduardo me corrigiu o número. E antes ainda, falando com ele, ele contou um pouco do caso da Margarete e ficou muito claro, assim, que apesar de toda a prudência ética no uso da substância que ele tinha, ele não prescrevia para ela, ele se mostrou extremamente impressionado. Não só com o que ele viu em alguns pacientes, mas com o que ele aprendeu de relatos, porque na verdade, como ele disse, na verdade existem algumas pesquisas com um número reduzido de pessoas ainda, muitas com animais já, que mostram resultados, e na verdade isso é relatado clinicamente desde o século XV na Arábia, o uso de canabidiol para o tratamento de cannabis sativa para o tratamento de epilepsia. Então, tem alguns indícios, ele já tinha contato com essa literatura também e se mostrou muito impressionado, assim. E você entrou nessa história porque você estava fazendo uma matéria para Super Interessante ou porque você tinha alguém que... Não, fazendo uma revista, na época eu estava editando um especial, ele era inteiro sobre a maconha, e a principal reportagem era sobre cannabis medicinal.
E a gente estava muito preocupado em trazer o ponto de vista dos pacientes. Porque é que nem quando a gente fala de política de droga, a última pessoa que se ouve é o usuário, que é a pessoa que deveria ser beneficiária por todos esses serviços. Ninguém pergunta o que eles acham, né? Aí a gente partiu, não, vamos perguntar o que os pacientes acham. Aí tinha umas histórias incríveis, porque é muito louco isso, né? Você fala, não tem estudo, a Associação Brasileira de Psiquiatria é contra, o fulano é contra. Quando você conversa com um sujeito desse, você fala assim, nossa, não posso negar isso para esse cara. E, na verdade, eu acho que é o conflito que muitos médicos sentem. Eles têm, claro, muito temor de eventuais punições, não só dentro da esfera profissional, junto aos seus conselhos regionais, mas também perante a lei, porque, afinal de contas, a cannabis sativa é proscrita no Brasil. Então, eles se veem num conflito, porque, ao mesmo tempo que eu tenho conversado com muitos médicos que passam por essa situação, e, ao mesmo tempo que eles têm esse temor profissional e legal, eles têm também uma convicção prática de que aquilo está ajudando o seu paciente, né, coisas porque o paciente chega lá muito melhor. Esse caso, quando eu liguei aí eu liguei para o Eduardo, liguei para a Margarete falou, conversou comigo, já foi super interessante, mas ela falou, cara, você tem que falar com a Catiele. Aí eu liguei para a Catiele, ela estava dando o remédio há 8 semanas ainda. Há 6 semanas. Então, a Anne tinha tido 3 crises aquela semana. Já era uma coisa incrível. A menina tinha 60 crises por semana, às vezes chegava a 80, e ela tinha 3 crises convulsivas por semana já. Quando a revista saiu 3 semanas depois, ela já tinha zerado as crises. E aí eu falei assim, cara, como ninguém sabe disso? O Dr. Faverê tinha me dito que de 600 a 700 mil pessoas no Brasil têm epilepsia e não respondem a nenhum tratamento disponível no mercado. São quase 2 milhões, né? E 1/3 dessas pessoas não respondem a nenhuma medicação disponível. Eu falei, quer dizer que isso poderia resolver o problema de 600 a 700 mil pessoas que já tentaram de tudo? E poderia resolver e ninguém sabe disso. Né? Claro. Aí eu falei, Catiele, vamos fazer um curta? Porque essa revista custaria R$30, tinha uma folha de maconha enorme na capa e só quem ia comprar é a pessoa que usa maconha. E eu queria que pessoas que não conhecem e são contra a maconha tivessem acesso a essa informação. Porque era a única forma de a gente, no médio ou longo prazo, reverter isso que eu considero uma tremenda injustiça. Você sonegar uma terapia alternativa e de baixo risco para uma pessoa que já tentou de tudo para resolver um problema gravíssimo e não conseguiu nenhum alívio. Eu fiquei indignado com isso e por isso eu acho também, por esse sentimento de injustiça que eu senti, todo mundo que eu conversava pelo caminho achava o mesmo e ia entrando no barco. E assim a gente fez o filme, a gente fez uma campanha para incentivar o debate sobre a maconha medicinal e o caso ganhou a repercussão que ganhou, né? E aí estamos aqui. E você tem notícias da... A Anne continua, a gente fala. Sim, a gente se fala quase que diariamente, porque a gente continua filmando. Ela não quis vir, mas disse que você a representaria. Ah, é? Que ótimo. Assim, explicaria o caso dela, então. Pois é, e aí a gente tem se falado muito ainda, eu, Margarete também, Eduardo, o Emílio. Falar depois? A gente tem feito. Vai falar, claro. A gente está fazendo um longa-metragem agora sobre toda essa questão, indo um pouco mais a fundo, falando não apenas de canabidiol e não apenas de uso. Quer dizer, falando sim de uso medicinal, mas não só da questão médica, né? Mas da questão do preconceito, de como se é uma luta política, tem uma série de interesses econômicos. Política de laboratório, né? Porque os laboratórios não vão gostar que uma plantinha possa resolver o negócio. Imagina as vendas de anticonvulsivantes, o canabidiol também é muito estudado, tem pesquisas, ele tem pesquisas promissoras para o tratamento de ansiedade, por exemplo, e até de esquizofrenia, que a maconha como um todo, em alguns casos, ela tem uma associação não causal com casos de esquizofrenia. E, no entanto, o CBD sozinho, ele tem mostrado resultados favoráveis para o tratamento até de ansiedade. Imagina o baque que seria nas vendas de ansiolíticos. Qual é o remédio mais vendido no Brasil? A descoberta de que o canabidiol... Pois é, entendeu? Eu li aqui que o doutor Oswaldo é contra o uso de pesquisa sem características alucinógenas. Poxa, os psiquiatras do Brasil e até ortopedistas por aí, que não tem nada a ver com psique, né, com tratamento de problemas mentais, prescrevem Rivotril loucamente, que é uma droga
causadora não de alucinação, mas de um efeito psicoativo e de um potencial de causar dependência gigantesco, né? Sim, mas a maconha não tem laboratório. Vamos organizar isso. Então, vamos organizar só um instantinho. Funcionou com a sua filha? Funcionou. Funcionou lá em Brasília? E está funcionando ainda, na verdade. Está funcionando. Ela está sem crises há 2 meses. Eu queria frisar uma coisa, que a Margarete, antes de tentar isso, eu conheci a Margarete antes disso, que ela veio ao meu consultório já até com a determinação de implantar o estimulador do nervo vago, que é uma terapia para quem tem epilepsia resistente a remédio. Margarete já tinha conseguido se linkar, né, a uma rede, porque a filha dela tem uma doença rara, que tem 6 pessoas descritas aqui no Brasil, que é a deficiência de CDKL5, e as doenças raras sempre sofrem, as pessoas que têm doença rara sofrem muito, porque é difícil fazer o diagnóstico, às vezes não tem o teste para fazer o diagnóstico, aí não tem um tratamento, porque é difícil fazer pesquisa, você tem um caso aqui e outro lá, né? Então, nesse sentido, as redes sociais ajudam muito. Então, ela através do contato com pacientes, com a família em Londres, olha, a gente teve uma boa resposta com VNS, etc. Então, e eu tenho já uma experiência com VNS já há alguns anos e aí a coisa começou por aí. Então, só para dizer que de fato, VNS mesmo? É Vagal Nerve Stimulation, é estimulador do nervo vago. Tá, é um marca-passo da epilepsia. É um implante, agora já existe até uma forma agora na Alemanha. E melhora? Orelhinho. Melhora. Alguns casos ou todos os casos? Não, 65% dos casos tem uma redução de mais de 50% dos crises. Mas só 20% é que realmente ficam muito bem. Né? Então, você já conhecia então essa batalha, essa luta? Sim. Então, ela... O Emílio também já tinha ouvido falar? Já, alguns anos. Então, só para dizer assim, que não foi uma coisa assim... peraí, apareceu ali, fez aqui. Uma pessoa que estava buscando. O marido dela sabe mais atualmente de canabidiol e coisas do que 99% dos médicos brasileiros. Assim, são pessoas sérias que buscam, de fato, uma alternativa, porque estão dedicados àquilo com o coração e com a razão. E que seguiram todas as terapias oferecidas, né, dentro do que a gente já tem hoje em dia. Eu conheci a Margarete na pós-graduação no Instituto de Economia da UFRJ, a gente fazia da mesma turma. Enquanto ela defendia a filha dela, eu defendia a mudança na lei de drogas. E eu via ela vibrando, quero chamar atenção para essa situação, minha filha tem uma doença rara, ninguém olha para minha filha, eu quero que levar isso para o público, quero mostrar o que é ser mãe de uma... E aí depois que a gente concluiu a pós, que me chega um e-mail, Margarete, Emílio, preciso de ajuda, estou importando CBD e não sei o que fazer, é crime, não é crime? Como... Pois é, quando eu ia ler essa abertura que dizia que a moça de Brasília tinha importado ilegalmente, eu perguntei ao produtor que marcou o programa, falei, vem cá, eu posso falar isso mesmo? Vou ferrar essa moça. Aí ele falou, não, ela mesma assume que... Ledo, eu quero ver qual vai ser o promotor de justiça que vai ter coragem de acusar uma mãe cuidando do seu filho de tráfico de armas. Tá causando problema pra ela, não queria... Olha o tabu que isso gera em cima de uma coisa que é consumida tranquila. Que não tem pesquisa, né? Porque as pessoas têm até medo de... eu acho que não é só uma coisa de laboratório. Os médicos têm resistência. Tem muita pesquisa. O que a gente não pode confundir, eu acho que para o grande público, é maconha e derivados da maconha. Se me perguntar sobre a maconha... Pois é, isso eu deixei para o segundo bloco. As famílias todas precisam saber, é uma substância tóxica e perigosa. Pois é, por isso que eu perigosa do ponto de vista agudo. Se você fuma maconha, não deve dirigir. Se você fuma maconha, não fique grávida. Entendeu? Outra coisa é canabidiol e derivados da maconha. Você podia só São duas coisas diferentes. Acaba que as pessoas assistem essas coisas e dizem, oba, posso fumar maconha. Eu vi o programa hoje do Sem Censura, fumar maconha é bom. Não, a única pessoa que está dizendo isso aqui é o senhor, porque, na verdade, é o seguinte, você pode me escutar um instante? Mas acaba dando essa mensagem. O senhor pode me escutar um instante? Sim. Eu decidi que o primeiro bloco ia ser contada a história da Margarete. Sim. Da filha dela e da epilepsia. No segundo bloco, os médicos falariam que o senhor é psiquiatra e o Eduardo é neuropediatra. Nesse momento, a gente está só levantando a história
da maconha, do canabidiol, que não é nem a maconha, né? Não é nem fumar um cigarrinho. É uma das substâncias. Sim, mas não é acender um baseado. Não. Eu não estou falando isso, ninguém aqui falou isso, só o senhor. Nós não falamos isso, não estamos falando isso. A mensagem eu não estou passando mensagem, sabe porque a mensagem é um conjunto da obra. Né? A gente está falando só de ter uma filha com epilepsia, sim, não ter tratamento, ou o tratamento ser insuficiente, o disponível, que é isso. Ou estou errada? Não, é isso. Não. E aí você tentar uma outra coisa. Toda vez que a gente faz um programa assim, é muito complicado. Às vezes até preguiça, sabe, de fazer. Porque é verdade, é melhor você fazer sobre sobrancelha, porque dá muito menos amolação para quem está produzindo, entendeu? Né? Super interessante, deve saber isso. Na verdade, é a mesma coisa da vitamina D. Para os... Como é que chama aquilo? Esclerose múltipla. Que, aliás, a maconha eu trouxe o médico, trouxe um rapaz que tinha 26 anos, era até jornalista, por acaso, eu não conhecia. Veio todo mundo de São Paulo. Também foi um drama, a psiquiatra ficou furiosa, porque o psiquiatra que defende a vitamina D, que é de São Paulo também, que eu agora não sei o nome, porque faz muito tempo. Então essas coisas são muito delicadas, por isso que eu estou indo devagar. Estou buscando o caso, buscando que você já conhecia, já tinha visto que ela era séria, que ela já tinha tentado outras alternativas. Sem dúvida. Essa moça de Brasília também conseguiu melhoras com a filha. Continuam essas melhoras. A filha dela está desde a primeira convulsão, a primeira vez que ela E aí entra o Emílio com a seguinte posição: a Anvisa não libera? A Anvisa não libera. Quer dizer, agora, depois dessa pressão, depois do trabalho do Tarso, que a Anvisa se sensibilizou. Mas até então era um limbo, porque o canabidiol ele não consta expressamente nas listas de proscritos. Ele entra como um isômero do THC e um produto da planta cannabis sativa que é proscrita. Então não há uma proscrição efetiva do canabidiol no Brasil. Tá. Ela está ali perdida, né? Ela não é maconha, não é cocaína, não é... E é algo muito sério, porque você, quando trata de direito penal, você tem que ser explícito, você tem que ser claro. É crime isso. E aí a lei não fala. Que, na verdade, não é por isomeria do THC, mas por ser derivado da maconha. Planta, na verdade, que é uma planta proscrita no Brasil. Pela lei, tem uma lista que diz que tem uma lista de 5 plantas que são proscritas por lei e tem um anexozinho que diz que qualquer substância derivada desta planta é proibida também. O caso do canabidiol, ele não é isômero químico do THC. Qualquer coisa, na verdade, a rigor, se você considera que você pode extrair água de uma planta fresca de cannabis, então até a água deveria ser prescrita. Ou qualquer terpeno. Qualquer terpeno, qualquer flavonoide, qualquer... Tudo é proibido. Qualquer ingrediente que você tire da maconha. Liberou com que critério, de que maneira? Eu posso explicar. Ela melhor. Aí que aconteceu. Depois do caso ficar notório no Brasil, porque foi parar no Fantástico, aí teve um simpósio em São Paulo sobre cannabis medicinal. E um dos diretores da Anvisa esteve nesse simpósio e garantiu que no dia 29 de maio eles iam reclassificar para uma lista de permitidos, ou seja, ela ia entrar para a lista lá do receituário branco, do Rivotril, por exemplo. E aí, quando eu fui para Brasília, eu, Catiele, Camila, nós fomos todos para Brasília com a certeza, porque ele lá... São mães de crianças. São mães de crianças. Tá. 2 lá de Brasília, eu fui aqui do Rio. Aí, a gente tinha certeza que ia reclassificar. Porque ficaria mais fácil, porque hoje em dia a maior dificuldade que a gente tem, as mães, para conseguir trazer legalmente, é conseguir receituário médico. E como e aí o que acontece? A Anvisa hoje permite que você importe, que eles chamam de importação excepcional, desde que você tenha um receituário, né, branco 2 vias, um laudo e um termo de responsabilidade, só que quase nenhuma mãe consegue receita de médico, porque o médico, ele fala assim, não, é proibido, eu não posso prescrever. Mas olha só, a gente fala assim, olha só, a Anvisa diz que a gente pode importar se tiver um médico prescrevendo. Então, assim, com essa reclassificação, o médico não teria mais pelo menos essa desculpa, ele poderia pelo menos prescrever. Só que lá pelas tantas, quando começou Eles reclassificaram? Não reclassificaram. Aí no discurso do diretor, o Dirceu Barbano, que é o diretor-presidente da Anvisa, ele começou lá com um discurso assim, mas é que essa substância que vocês importam, e não tem só canabidiol, ele tem um traço de THC. Só que ninguém falou que na lista dos permitidos da Anvisa tem THC sintético para tratamento de câncer. Mas aí a gente percebeu o quê? Que era uma decisão totalmente política naquele momento, porque o que acontece? Para o grande público,
que é mal informado e acha que o presidente, que a Anvisa é poder executivo, que o Brasil está liberando o remédio de maconha. Então começa a ser uma coisa muito política, entendeu? E aí ele falou assim, não. Aí um dos diretores pediu vista, não, a gente volta no assunto mais tarde. E aí a gente acha que depois das eleições deve mas não voltaram ainda? Não voltaram ao assunto. Passaram 3 então continua proibido? Continua proibido. E a grande maioria das mães que estão tentando, não estão conseguindo receita de médico, essa é a nossa grande luta. E quem insiste continua trazendo ilegalmente. O que as mães fazem? Pede para pessoas lá da Califórnia, onde é legalizado, pedir para amigos comprar e enfia dentro de caixa tudo. Entendeu? Como se fosse mesmo uma droga. É ilegal. Ele faz do jeito ilegal. Hoje uma mãe contou a história. A pessoa ainda hoje ela pode chegar na Anvisa com a receita, com esse formulário especial e ser importado. Sim, mas ela só pode chegar na Anvisa se ela tiver um médico que dê a receita. Se o médico não dá a receita, não adianta ler a Anvisa. Exato. Então é se ficar o bicho pega, escorrer o biscoito. Aí um empurra para o outro a responsabilidade. Eu não vou prescrever porque a Anvisa diz que é proibido. Eu não vou prescrever porque eu não quero vou liberar porque o médico não prescreve. Que também é legítimo. Agora, a gente já começou. Mas vem cá, a Anvisa está dizendo que é proibido. Eu quero entender isso. Como que a Anvisa está dizendo que é proibido se ela tem um formulário permitindo a importação? Ela só não reclassificou, mas ela está permitindo que seja. Não, a Anvisa diz que pode importar excepcionalmente. E tanto que no laudo você tem que dizer que todos os tratamentos foram tratamentos, você usou todos os remédios disponíveis permitidos e nada funcionou. Você tem esse laudo? Eu tenho porque o doutor Eduardo me deu. E você deu a receita? Deu a receita. Então você pode eu estou em vias de exceção. Quer dizer, o que a Margarida está falando assim, eu sou uma pessoa que coordena um serviço de epilepsia no Instituto do Cérebro, eu trabalho com isso há muito tempo, me envolvo com a causa, fui fundador da Associação Brasileira de Epilepsia, então assim, eu vejo muito o lado dos pacientes também, né? Sim, mas isso a gente não pode esquecer do interior, né, do Brasil. Onde o médico não conhece os outros medicamentos, então, não sabe não tem acesso à Anvisa, ele não pode falar com o presidente da Anvisa. Essa é uma das minhas lutas com a associação. É como chegar no médico. Vamos levar um artigo para o médico, vamos falar com jeitinho. Eu vou fazer um intervalo e vou voltar para ouvir os médicos e ouvir mais o Emílio também e mais vocês todos. Então a gente fica combinado assim, voltamos já, sem censura, um programa da TV Brasil. A ideia do programa, de fazer o programa, é perguntar por que é que o canabidiol usado para pessoas em formato de comprimido ou de pasta via oral, usado para as pessoas com epilepsia refratária, tá certa a expressão? A outros tratamentos, por que ela não é liberada? E qual é a vantagem dela ser liberada? O uso do canabidiol para pessoas, em geral crianças, que tem epilepsia. Em nenhum momento nós estamos falando da maconha enquanto baseado. Entendeu? Agora ficou claro. Sim, para o senhor, não ficou? Não, mas eu preciso pegar e fazer essa distinção, porque para a população acaba dando a mensagem. Mas o senhor já fez 2 vezes essa distinção hoje. Agora eu vou precisar ouvir outras pessoas. Eu queria falar uma coisa importante. O grande público é importantíssimo. Pois é, mas o senhor acabou de fazer. É verdade que... Tá claro agora. É verdade que a maconha é uma coisa, seus produtos isolados são outra. Sim. Mas é importante deixar claro também 2 coisas a respeito disso. Uma é que os canabinoides, não canabidióis, isolados, não são necessariamente melhores, terapeuticamente, do que a maconha em conjunto. Seja ela vaporizada, seja ela consumida sob a forma de extrato. Outra coisa importante de ser estabelecida... Não entendi nada. Assim, você pode ter a maconha e você pode usar o canabidiol puro, tá? O canabidiol que é o tal da epilepsia. Ou você pode usar o THC puro também. O THC puro ou o canabidiol puro não é necessariamente melhor para um doente do que uma combinação de canabinoides. Existe um valor, um efeito agregado que pode ser melhor do que o do efeito individual de um canabinoide. Agora eu vou precisar do apoio aqui, da resposta do Eduardo Faveri, que é neuropediatra. O New York Times fez na semana passada, sexta-feira, um editorial dizendo que maconha é menos perigosa que álcool e tabaco. Óbvio. Eu concordo com isso plenamente. Agora, se referindo a um claro consenso da ciência
de que a maconha é muito menos prejudicial para a saúde humana que a maioria das outras drogas proibidas e é menos perigosa do que substâncias altamente viciantes, mas perfeitamente legais, como álcool e tabaco. A afirmação é do editorial do New York Times de quarta-feira. Eu não sei se é verdade ou não, mas que eles publicaram. Eu acho que tudo depende também do uso que a pessoa faz, né? Por um lado, o Oswaldo tem uma parte de razão quando diz que num adolescente, se o cara já tem um perfil desatento, amotivacional, está meio perdido na vida, desorientado e começa a fumar, ele pode ter a chamada síndrome amotivacional. Isso falando da maconha que está aí na rua, recreacional. Maconha baseado. Maconha baseado, né? A gente não está falando da maconha, a maconha é remédio. Mas assim, com certeza é um composto aí, né, da natureza aí, cultivado há muitos anos, que se usa uma enormidade de pessoas. Se você chegar na praia do Rio de Janeiro, você vai encontrar diretores de cinema, médicos, artistas, políticos, advogados, engenheiros. Não coloquemos essa culpa só no Rio de Janeiro. Engenheiros. No posto Não, é porque o Rio de Janeiro... Nem no posto Norte. O Rio de Janeiro, ele sempre foi um lugar, uma cidade, né, eu sou consultor jurídico, né, de uma comunidade com 56 mil inscritos. 56 mil pessoas que na sua casa, na intimidade do celular, plantam uma maconha para o seu consumo. E a taxa de problemas psicológicos é baixíssima. Raramente aparece um surto. Eu acho que não adianta procurar demonizar, porque não corresponde à realidade. Porque aí depois o jovem vai ver que na verdade não acredita. E o álcool, sem dúvida, é muito mais perigoso. O álcool, a pessoa chega em casa, qual é a maior causa de violência doméstica no Brasil? Aquele sujeito que chega em casa e agride a mulher, mata. É o álcool ou a cocaína que pode potencializar um pouco a agressividade, mas a maconha não. A maconha é o contrário, o cara fica mais numa boa, mais tranquilo, etc. Agora, existem grupos... Isso que a Margarete está falando é verdade. Eu não conheço nenhuma overdose de maconha. Existem grupos de risco, e nem maconha também não combina com álcool. Então existem grupos de risco. Claro que pode fazer mal para alguém, né? Exato. Então, assim como um remédio, né? Eu posso pegar um remédio que para você seja ótimo e para outra pessoa causa o efeito contrário. Então, acho que o importante é que as pessoas, ao liberar, a pessoa tenha toda a liberdade de ir ao médico e falar, olha, eu uso, eu faço assim, como é que está caindo? Faz a acompanhada. Doutor Eduardo, liberar não. Regulamentar. Liberado já está. Regulamentar. Mas eu queria voltar a minha impressão é que a gente não tem tantos problemas com a maconha porque ela ainda está não liberada. O álcool e o cigarro são liberados e causam mais problemas. Doutor Oswaldo, o senhor conhece alguém que não fuma porque é proibido? Muita gente não fuma porque não é proibido. Porque é proibido. Eu não conheço uma pessoa que diga assim, eu não vou fumar baseado porque é proibido. Sim, é importante. O senhor acha que existe alguma dificuldade? Porque dá dor de cabeça, porque o cheiro é ruim, mas porque é proibido. E por isso também. Engorda. Por isso também. O fato de ser proibido realmente dá sempre uma limitação. Proibido chama o jovem. Eu acho que proibido só faz atrair. Chama o jovem quer Gostaria de fazer uma pergunta sobre a saúde do Dr. interna a respeito disso, né? O senhor acha que não se deve passar a mensagem de que as pessoas não devem fumar maconha porque faz mal para a saúde? Sim, em princípio sim. Isso independe de ser legal até amanhã. Eu continuaria com essa posição. É perigoso para a saúde. O álcool também é perigoso para a saúde. O senhor acha que ele devia ser proibido? Repara bem, existem culturas que vão se acostumando. Hoje, no momento atual, com os problemas que a gente tem já, decorrente de problemas de drogas, inclusive de álcool e cigarro, quanto mais a gente liberar, mais problemas vai ter. Ou seja, a gente vai ter socializar o prejuízo e privatizar os lucros. Ou seja, na hora que a maconha começar a ser liberada, começa a circular dinheiro. Regulamentar a maconha não significa está ganhando 600 milhões de dólares atualmente, graças à liberação da maconha em Colorado. Então isso tudo é um dinheirão. E que bom, né? Diga-se de passagem, tá revertendo para o lado bom, o dinheiro está vindo para a sociedade. Ou será que o dinheiro está vindo para a sociedade? Será que está aumentando? O pior é o tráfico. Para onde que está indo o dinheiro do tráfico? Pois é, por isso que vocês roubaram meu programa, que eu queria falar da maconha em casa no último bloco. Para medicinal. Eu queria falar nesse bloco ainda. Por exemplo, a Aline Barbosa mandou um e-mail dizendo que a filha dela, Maria Fernanda, reduziu de 240 crises mensais para 145 crises em 4 semanas de uso do canabidiol. Ela provavelmente está usando ilegalmente. Uma das minhas colegas e parceiras aqui no Rio de Janeiro. É uma redução importante. 240 está importando 140. ilegalmente porque não tem prescrição médica. Prescrição de médico ali. A gente tem ali só no grupo do Rio de Janeiro, né, umas 15 mães que... Essa é outra Aline, não é a Aline do... Não, eu sei.
Eu sei. Mas que demais que estão usando. É isso, exatamente. Então os resultados são bons, o perfil de segurança parece bom. A gente tem que lutar por conseguir um produto único, que essas crianças sejam acompanhadas por instituições especializadas, né? Acho que o Rio de Janeiro merece ter um lugar de referência, como todas as cidades ou estados têm pessoas preparadas para acompanhar, estar dentro de um protocolo de pesquisa, porque a gente precisa ter mais dados científicos, embora, como a gente falou, existam vários relatos, tanto da maconha recreacional quanto do canabidiol mostrando eficácia, tem que ser mais estudado, principalmente em criança. Então, assim, acho que o governo devia assumir a sua responsabilidade, né, de prover os meios para isso, ou seja, ele deveria inclusive prover a maconha medicinal e não vir de lá centralizar e regulamentar. Existem pesquisas brasileiras sobre isso. Existe gente aqui no Brasil que está pesquisando. Não, mas grupos aqui de pesquisa no Brasil. Mas como é que você da USP de Ribeirão Preto? Exatamente. O doutor Alexandre Cripa, na USP de Ribeirão Preto, ele tem uma pesquisa. Ele é um médico super competente que já vem pesquisando há muitos anos. Tem um projeto no Conselho de Ética e Pesquisa para ser aprovado. Para a gente conseguir hoje em dia, por exemplo, medir o nível plasmático nessas crianças, por exemplo, se está ou não funcionando, quanto está funcionando, preciso saber o quanto da substância tem no sangue dessa criança. Então, assim, existe, é o que o Tarso falou uma vez, que bom que tenha esse grupo, mas que pena que só tem esse grupo. Então, assim, a nossa ideia é que tenham outros centros de pesquisa. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, não tem ninguém hoje em dia que pudesse fazer o nível plasmático dessas crianças que estão tomando voluntariamente o canabidiol. Então, assim, um dos papéis, né, desse grupo de mães que a gente organizou é conseguir parcerias com universidades para conseguir aumentar o número de pesquisadores que se interessam por isso. Porque, hoje em dia, se a gente precisa, por exemplo, esse produto que essas mães estão importando lá da Califórnia, a gente não sabe a quantidade de química que vem junto, porque tipo uma fórmula? É uma pasta que ela é extraída de um cânhamo industrial. Então, para poder extrair o canabidiol, existem outros produtos químicos junto com isso que pode dar problemas gastrointestinais. Então, assim, aí a gente quer pegar essa pasta e mandar para um laboratório para poder saber o quanto de química que tem que pode fazer mal. Não tem. Por quê? Porque é proibido. E aí, para quem a gente recorre? Só tem um centro de pesquisa que poderia fazer isso hoje pra gente, lá na USP de Ribeirão, doutor Alexandre Cripa. Então, tudo que a gente precisa hoje, a gente teria que recorrer a ele. Então, assim, a ideia é que aumentem o número de pesquisadores. Tem um grupo em Minas Gerais também que está trabalhando. Então, o senhor me dá o telefone que eu vou mandar o sangue, a pasta, para eles poderem ajudar a gente. Porque o doutor Eduardo, ele está apoiando esse grupo de mães num protocolo de teste observacional dessas mães que estão fazendo uso voluntário, sobretudo aqui no Rio de Janeiro. Nós somos um grupo de mais... É bastante semelhante ao que o Cripa está fazendo, que é bastante semelhante até ao que o doutor Oren Devinsky está fazendo lá em Colômbia, né, na Universidade de Colômbia. Que é para poder dar um suporte mínimo, para a gente não ficar tão perdido, igual eu fiquei quando eu importei pela primeira vez, que fiquei sozinha, porque a gente fica procurando... Muitas crianças têm epilepsia. O doutor Eduardo pode falar o número. Resistem aos remédios? Aqui no Rio de Janeiro são 250 mil pessoas que têm epilepsia. 1/3 dessas pessoas tem epilepsia resistente a remédio, quer dizer, é um número respeitável. É um número muito significativo. A epilepsia é um transtorno crônico neurológico mais frequente, porque qualquer coisa pode levar a uma epilepsia. Se você tiver um acidente de carro, tiver ali uma cicatriz numa área de contusão cerebral, daqui a até pode passar 10 anos e você ter uma reorganização e ter crise. Se tiver asfixia no parto, é uma causa frequente de crise. Se tiver meningite ou encefalite, você pode ter uma sequela. Se você tiver um problema vascular cerebral, se você tiver um tumor, Alzheimer, ou seja, qualquer coisa que danifique ali funcionalmente ou estruturalmente o cérebro pode incorrer secundariamente numa epilepsia, além das causas mínimas genéticas de defeitos de canaizinhos de membrana. Então,
É um número significativo. Se você tem epilepsia, o programa não está dizendo que você deve fumar maconha. Ninguém está falando perfeito. Isso daí precisa ser claro, porque na população jovem, adolescente, esse tipo de mensagem acaba sendo, viu, mãe? Viu o programa ontem? Ninguém quer ser epilético, agora fumando maconha. Faz bem para a saúde. Osvaldo, deixa eu te contar uma história interessante. Eu vou falar, vi um programa eu vou falar aqui, deixa eu falar. Não, só falar assim, programa ontem que diz que maconha faz bem. Eu queria contar uma história que tem a ver com isso que o Osvaldo está falando. Que é o seguinte, o primeiro contato que eu tive com a questão da maconha em relação à epilepsia, eu estava lá na Alemanha, trabalhei lá 3 anos, e o médico brasileiro tem uma outra empatia, né, do que os médicos estrangeiros e tal. Então vários pacientes ficaram meus amigos e tal. E um belo dia falou: doutor, você já estudou sobre maconha, porque eu fumo, não sei o que, né? Ele jogou uns 3, 4 artigos na minha frente, assim. E quando eu estou naquele período que eu sinto que eu vou ter mais crise, eu fumo, fico mais calmo e tal, e aí tenho menos ou não tenho, etc, etc. Então mostrar que o fumar também um jovem de 20 e poucos anos... Existe uso medicinal fumado. Hoje em dia, nós estamos aí na era da comunicação, da internet, a informação importante é a informação correr. Essas pessoas têm capacidade de buscar informação, né? Então, ele veio trazer a informação. Então, o uso da maconha já é disseminado em todos os países, em todos os lugares. Doutor, assim, o senhor diria para um epilético, pode fumar maconha? Eu diria para o epilético... Entendeu o que eu quero dizer? Porque eu recebo pacientes, inclusive até de epileptologia lá do hospital, onde se pede o seguinte: olha, o paciente está tendo com crises repetidas, etc. E nós descobrimos que ele fuma maconha. O uso da maconha... Isso não quer dizer que ele está com epilepsia porque fuma maconha, né? Não, o uso da maconha... Agora você está passando a mensagem errada. O uso da maconha pode piorar a epilepsia. O canabidiol, de uma determinada maneira, pode melhorar a epilepsia. Aí depende de qual maconha o senhor está falando. Se o senhor estiver falando da maconha comercial, pode causar mesmo uma piora. É totalmente diferente. Se o sujeito tiver a disposição de plantar a própria maconha dele no quintal, ele pode plantar a erva certa. Mesmo a maconha é totalmente diferente. No caso, por exemplo, de uma pessoa que tem esquizofrenia, ela pode ter esquizofrenia desencadeada pelo uso da maconha. Eu toda semana recebo um adolescente que está com quadro de esquizofrenia e que começou usando maconha com 13 anos, 14 anos. Toda semana, gente. Ok? Acontece o seguinte: hoje tem pesquisas e pessoas sérias estão fazendo o quê? Já que provoca a esquizofrenia, nós estamos lidando com endocannabinoides. Agora nós temos que ter substâncias que poderiam tratar a esquizofrenia. Não estou dando informação falsa, não. Estou dando informação falsa. O senhor termina a sua informação. Então, o senhor diz que o senhor recebe pacientes adolescentes que fazem um quadro de esquizofrenia porque fumaram maconha. Pelo uso de maconha. Isso é bastante comum. Eu acho que o Osvaldo tem a visão... Eu recebo... O Osvaldo tem a visão de uma pessoa que trata pessoas predispostas. Ele tem uma visão enviesada pelo fato de ser psiquiatra. Então ele fala assim: as pessoas que chegam a ele são as pessoas... A chamada amostra viciada. O que poderia ter sido com maconha, por outra droga, por... Sim, poderia ter sido, mas foi a maconha. Né? Mas foi maconha. Você percebe o papel da maconha, e o papel da maconha tem sido estudado e no desencadeamento de psicose. Não há dúvida, pode desencadear. Se você, por exemplo, tiver um parente de primeiro grau com esquizofrenia ou transtorno bipolar, não fume maconha, porque você corre o risco maconha comercial. Não fume maconha. Não, maconha é muito amplo. Maconha não existe uma maconha. Nós vamos falar da maconha daqui a pouquinho. Agora, então, não fume maconha. Tá dado o recado. O que você quer dizer? Eu ia reforçar uma coisa que, de certa forma, ele ajudou a dizer, que é importante que, sobre aquele produto que elas tomam. Aquilo ali é um extrato integral de maconha. Ele tem uma concentração maior de canabidiol do que existe de canabidiol na planta. Mas aquilo é maconha inteira, sob a forma de líquido. Ela não está fumando, elimina assim os problemas de fumaça, mas é maconha inteira, integral. É bom que esteja claro isso. E está também claríssimo, não pode estar, não estar claro, porque uma mãe vai lutar, entendeu? Importar um remédio, fazer um esforço horroroso, se juntar a outras mães, ver a filha ter, sei lá, 145 crises, 240, sei lá quantas crises, e vai botar a pessoa para fumar maconha, porque ela já tem um problema, que é a epilepsia. Ela não vai querer 2. É claro que o que ela está usando é uma coisa que visa minimizar as crises de epilepsia. E
da Aline, que diz que a filha tinha 240 e 145, a Catiele tinha 60, 80, a filha da Catiele. E tem agora zerou, você que a sua tem... A minha filha tinha 2 vezes por semana, reduziu também para metade. Mas isso que a gente está falando, fumada, né? É importante dizer que os medicamentos têm efeitos colaterais também. O senhor já deve ter tido vários pacientes que entraram em surto psicótico por medicamento. Eu tenho paciente, você tem topiramato, o Depakote já causou Parkinson em paciente, é uma coisa rara, mas eu já tive. Então você tem vários medicamentos, só que eles foram bem testados, né? Você sabe mais ou menos o que tem, você fica atento. Por isso a necessidade de pesquisar, né? E fundamentalmente definir bem também os grupos de risco. O senhor está falando de uma parcela de adolescente que é um grupo de risco. A pessoa que tem déficit de atenção, ela não deve também ficar fumando maconha, porque ela vai ficar mais desatenta. Sim, pior. Certo? Então é importante ter esse tipo de... E até lhe digo que epiléticos não devem fumar maconha, em princípio. Agora, isso é muito bom usar um canabidiol para ajudar o controle da crise epilética é outra coisa. Usar canabidiol é uma coisa. Doutor, se minha filha tivesse 80 crises e eu tivesse que, entre ela ter 80 crises por semana, eu tivesse que dar maconha para ela fumar, eu ia dar maconha para ela fumar, porque os resultados da maconha perto de 80 crises por semana, se o senhor tivesse uma filha com 80 crises por semana, o senhor ia mandar fumar maconha ou ia deixar sua filha morrer? Eu respeitaria o desespero seu. Mas isso não tem base científica. Se nenhum... É isso que eu quero dizer. O desespero seu. Eu acho que o desespero seu é respeitável, mas não tem base científica. A grande questão da base científica, a grande questão da base científica é exatamente porque na maconha recreacional você tem diversos compostos na rua. Não tem menor controle. A maconha do comercial é péssima, maconha que vem como referência para nada. Então, e qual é a tendência da maconha na rua? É você ter mais e mais teor de THC, o que é um risco. O que é um risco. Então, se a maconha ficou diferente, né? Até a maconha ficou diferente. Então o risco se corre da proibição, de você não permitir que você saiba claramente qual produto que você está comprando. Você vai na Holanda, em Amsterdã, você chega lá e fala assim, eu quero esse aqui, esse aqui tem teor tanto. Você pode escolher o teor de THC que tem. Isso é você trazer segurança para a pessoa que faz uso. Porque é a mesma coisa que você falar, a gente poderia falar assim, vamos acabar com a AIDS, não tem mais sexo. Acabou, só sexo para procriar. Vamos acabar com o problema do alcoolismo, ninguém bebe mais. Vamos acabar com o problema da maconha, acabou as drogas, acabou o sexo fora do casamento. Uma solução tranquila, né? Programa medicinal da maconha. Só que isso não corresponde à realidade. É cultural, é só maconha dos anseios da nossa civilização. Então, é importante que a gente saiba exatamente que tipo de maconha está sendo vendida na rua. Qual a concentração de canabinoide qual a concentração que tem. Tem planta sem THC só com CBD. É preciso isso é uma coisa muito séria. Se a gente persiste numa proibição... A princípio, estudar canabidiol, conseguir os melhores remédios no futuro baseado em canabidiol, tem a aprovação. Só canabidiol. E baseado no THC não só canabidiol, também. Doutor Oswaldo. Canabidiol, THC, canabivalina. THC combate espasmo muscular. Porque o grande vilão da maconha é o THC. Não é só canabidiol. A grande pérola de mamãe. Isso é uma coisa diferente de fumar maconha. Não, agora, a maconha em si é prejudicial à saúde. Eu acho que deveria causar dependência. Olha só, vou pedir um intervalo, vou voltar conversando com o doutor Emílio Figueiredo sobre, e com o Eduardo Faverier. Perguntando uma coisa que está vindo muito aqui à tona, que é um outro remédio para epilepsia. Eu não gosto de falar de remédio, porque dá a impressão que a gente está fazendo divulgação de remédio e tal. Mas eu vou ter que falar por conta de ser epilepsia e de ser esse assunto assim tão quente, né, digamos assim. Então a gente faz um intervalo e volta já já. E aprofundando aí a história da maconha, do THC, com o THC a maconha dos anos 70, 80 e a maconha dos anos 2014. É totalmente diferente. Também é a mesma planta. Em termos de THC e tal. Voltamos já já, sem censura, no programa da TV Brasil. Muitas discussões, muitas perguntas, muitos casos de epilepsia, que tem o Felipe Vieira, pai da Rafaela e da Natália, pelo Twitter, dizendo que, dando parabéns à Margarete, que foi pioneira, e dizendo que ele e a família, né, usa
na nossa filha, na filha deles, e recomendam, porque ela melhorou também. Você conhece esse Felipe? Conhece o caso, Margarete? Conheço. O Felipe foi um dos pais que, quando eu descobri, eu liguei. E aí ele meio falou assim, vamos ver, vamos esperar para ver se vai dar certo. E hoje ele foi depois dessa onda de ver muitos casos dando certo, agora ele está dando para a Natália. Mas o Felipe é um amigo, parceiro também da APEP, que é a associação, e ele também está importando legalmente, porque também não conseguiu, eu acredito que ele ainda também não conseguiu médico para receitar. Pois é. E a filha dele é uma das síndromes raras, igual da minha filha, igual da Anne, CDKL5. E o Emílio que defende a plantação, não é? A regulamentação como um todo, mas com o foco... Cada um plantar sei lá, seu vasinho. Plantar seu pé de CBD, se for o caso. Seu pé de CBD. Um pouco semelhante ao Uruguai, talvez. Semelhante ao Uruguai, ao País Basco, à Holanda. Ser possível? Quer dizer, você poderia usar esse pezinho, essa plantinha para sua filha? Não, aqui no Brasil a gente ainda não se fosse legalizado. Não é legalizado, eu já sei, mas se fosse legalizado, você não precisaria importar, certo? Não precisaria. Então, só que tem o problema a gente tem que saber a quantidade da substância que tem na planta. A maconha não é uma planta só. A maconha são muitas plantas, são muitas concentrações, muitos produtos dentro dela, muitas substâncias dentro dela, e varia. Então, no caso da Margarete, seria necessário uma planta específica. O caso que ela descobriu, que ela viu lá nos Estados Unidos, a menina, um grupo cultivou para ela uma planta específica rica em CBD. Então, quer dizer, no caso dela não serve o THC, que é o canabinoide mais comum. O que serve é o CBD. Então, tem que selecionar uma planta rica em CBD para ser cultivada e extraído. Só a parte nobre da planta rica no canabidiol. Vem cá, Emília, então me explica isso. Então, tem maconha que tem THC e tem maconha que tem CBD, CBG, CBN. Dá pra comparar com cachorro, Leda. Dá pra comparar com cachorro. Maconha é que nem cachorro. Tem pitbull, tem rottweiler, tem poodle, tem pequinês. Alguns querem rottweiler pra ficar louco. Alguns precisam de poodle pra tratar a epilepsia. Outros precisam de pequinês pra tratar náusea e vômito. E alguns precisam de rottweiler pra tratar náusea e vômito, por exemplo. Tem muita gente perguntando se serve pra esquizofrenia. Não, na verdade, como o doutor falou, não existe, vamos aproveitar para esclarecer isso, não existe uma relação de causa e efeito entre o consumo de maconha e casos de esquizofrenia. Existe uma associação epidemiológica, as duas coisas acontecem juntas, pode ser porque esquizofrenia dá dependência em maconha, pode ser porque dependência em maconha aumenta a esquizofrenia, ou pode ser por causa de um terceiro motivo que aumenta a chance das duas coisas acontecerem juntas. Não se sabe. É uma coisa controversa, não existem estudos suficientes. Tem que ser estudado, né? Pois é. Para dizer, ainda não tem estudo para isso. Tem um relato interessante aqui do Marco Antônio Barreto. Ele diz que usa cannabis, CBD, e usa o vaporizador. Isso, então. Porque e as inflamações dele diminuíram muito. Ele tem doença de Crohn. É uma doença inflamatória do sistema do intestinal. Ele esclarece. Devemos regulamentar urgentemente. Nós, pacientes, não aguentamos mais esperar pela vida. Então, fumar maconha resolve a vida dele. O canabidiol... Ele pode ser vaporizado, ele pode ser ingerido. Fumar é uma das alternativas para o uso da maconha. Quando é um formato só. Vaporizar, você vaporiza os canabinoides sem entrar em combustão a planta. Então, quer dizer, você não tem a queima. Então, não tem a fumaça, só tem vapor. É uma forma mais segura de uso. Para quem precisa de qualquer tipo de canabinoide, fumar em si não é uma forma de administração recomendável. Porque pode arranjar uma outra doença, o sistema respiratório, pode causar estágios iniciais de formação de câncer, pode causar ruins para o sistema respiratório. Então as pessoas substituem, por exemplo, por vaporização. Ou ingestão. Ou ingestão, você pode comer, você pode ingerir a pasta, um extrato. Faz uma manteiga e prepara você não pode botar na veia. Não dá para tomar esse remédio pela veia. Porque ele é lipossolúvel. Essa forma vaporizada... Que nem o bolo dos anos 80. O Space Cake. Essa forma vaporizada, ela tem a vantagem de ser uma via de administração muito rápida. Para pacientes de câncer, por exemplo, que tem náusea e vômitos, isso permite a eles dosar a quantidade exata que eles precisam até o momento em que passou o efeito, ele guarda o negócio dele. E qual é o canabinoide que faz esse efeito para quem tem... E quem faz o efeito de controle de êmesis, que é o antiemético, que previne náusea e vômito em paciente que está fazendo quimioterapia,
é o THC, que é o mesmo produto psicoativo da maconha. Então, por isso que, assim, a gente não basta regulamentar... Tem que ser todos, não basta regulamentar o uso de canabidiol. Tem que regulamentar o uso do THC, inclusive dentro da sua formulação in natura. Cada um no seu quadrado. Claro, cada um é útil para... Porque, diga-se de passagem... Um é para doença do intestino, outro é para náusea e vômito decorrentes da quimioterapia, o outro é para epilepsia, quer dizer, cada um faz um... Isso, e diga-se de passagem... juntos, em concentrações diferentes. É o mesmo canabidiol? São os mesmos canabinoides em concentrações diferentes. A pasta que ela dá para a filha tem presença de THC, tem traços de THC, ou seja, não é um canabidiol puro. Então, ao mesmo tempo, o cara que tem náusea, ele não vai usar o THC puro, ele vai usar um concentrado mais THC rico. Puro também não é bom. Uma coisa quase bobagem, mas que é verdade, nada hoje em dia é puro, né? Porque quando você compra uma coisa no supermercado, tá lá escrito, pode conter traços de castanha. Não tem glúten, mas pode ter traços de não sei o quê. Então tudo tem traços hoje. Inclusive o argumento da Anvisa para não reclassificar o canabidiol nessa reunião foi de que ela continha traços de THC. Que não havia no mercado um canabidiol puro, então temos que esperar inventarem um canabidiol puro. Só que, na verdade, quando você pega lá a agência de narcóticos americana e ela vai fazer um teste de detecção de drogas, ela usa um padrão que nem o padrão analítico dos laboratórios de química, de perícia química, tem um canabidiol 100%. Não existe isso na natureza. É muito difícil conseguir isso. Sendo que o THC sintético é legal no Brasil. Existe a previsão de uso do THC sintético, ou dronabinol, na legislação brasileira. Ou seja, o sintético feito pela farmacêutica pode, mas o feito pela planta não pode. O farmacêutico serve para quê? Náusea, vômito... Também, só que ele é mais fraco que o THC natural. O Diego Ferreira está pedindo para eu perguntar ao doutor Oswaldo e dizendo se ele conhece a realidade da Suíça e de Israel, que os pacientes de câncer em Israel fumam maconha no hospital. Na Suíça existe uma feira internacional de cannabis, já está na 9ª edição. Canatrade. Estou colocando claro, espero estar sendo entendido, que não há uma indicação médica para o uso da maconha. Se por acaso isso existe lá na Califórnia... Em Israel, ele falou. Eu estou falando até da Califórnia, porque na Califórnia virou uma piada. Você pode chegar lá, conseguir uma receita e vai e compra uma receita. Saúde nunca que tem médico à vontade para te dar essa receita. Isso é completamente fora de propósito. Não há indicação médica da maconha. O que existe é estudos sobre derivados de canabidióis que podem ser úteis. E isso, para serem úteis, eles têm que ser bem estudados, bem compreendidos sua ação química. Inclusive, eles precisam ser trabalhados de forma a realmente estarem numa proporção relativamente o mais próximo possível. Eu não posso tomar um remédio para pressão onde está misturado com um monte de coisa. O ideal é que eu tome aquele produto puro. Eu não vou colocar na minha vista um remédio completamente misturado. O ideal é que seja puro. Depende. Sim, o ideal é que seja puro. Benegrip é uma mistura de remédios. O que você sabe muito bem que é um despropósito do ponto de vista farmacológico. Não sei. O ideal é trabalhar com medicamentos puros e você, tendo esses medicamentos puros, fazer algumas associações medicamente. Você usa um pouco disso, um pouco daquilo. Mas o melhor é trabalhar com os produtos puros e não propriamente essa mistura. Então é isso que a gente considera importante. Evoluir para conhecer mais os canabidióis, saber utilizá-los de maneira correta, saber quais os efeitos colaterais, porque evidentemente que isso não é uma panaceia, não resolve tudo no mundo, né? Isso, me desculpe, vocês estão me fazendo lembrar o grande samba de João Nogueira a respeito de bebida alcoólica. Gripe cura com limão, juro bebe prazia, do jeito que a coisa vai. Boteco do Arlindo vira drogaria. Daqui a pouco também tudo é resolvido e curado pela maconha. A maconha vai virar a panaceia para todos os males. Ninguém também está defendendo isso aqui, né? Mas parece, né? Ninguém não parece. Só me desculpa, mas só apareceu para o senhor. Para nenhum de nós a ideia é essa. O Tarso, você que fez esse almanaque das drogas? Fui eu. Ele na verdade... Como é que você faz? Você trabalha lei, trabalha o que é legal, o que não é legal? Esse livro ele foi organizado... experiências no México, experiências em outros países? Para efeitos didáticos, assim, eu separei em grandes assuntos, porque drogas têm essa complexidade, né? É um assunto que toca
diversas áreas do conhecimento, né? E a melhor forma de lidar com elas você precisa conhecer esses diferentes aspectos, né? E aí eu comecei falando um capítulo só de história, para a gente entender a relação histórica. Depois tem uma parte onde se fala só sobre saúde, só sobre economia. E no final tem também informações específicas e detalhadas sobre cada uma das drogas. Na parte de política é que eu falo sobre algumas experiências de regulamentação que existem no mundo. De regulamentação pela proibição, pela descriminalização e pela legalização também, né? Na prática. Queria te fazer uma pergunta, Emílio. Por exemplo, o skunk, o haxixe, tudo isso tem a mesma coisa? Tem THC, tem Sim. O canabidiol? O skunk é o nome que o skunk é o nome comercial da maconha, de um tipo de maconha. A maconha é mais chique. Não, é um nome comercial. É mais chique mesmo. Mas é mais cara. Chique, tá? Mas é mais chique. É o que chama de strain. É uma estirpe de maconha. É mais chique. É classe A. É um cachorro com pedigree. A maconha com pedigree, é mais chique. E o haxixe é um concentrado de tricomas, que é uma glândula onde está a concentração de canabinoides na planta. É uma glândula que tem na superfície da planta. É o pelinho da planta. É o pelinho da... tudo isso serviria para fazer a mesma pasta que serve para epilepsia? Aí vai depender do cachorro que você pega. Se você pega de um Rottweiler, vai sair um certo tipo de pelo, certo? Se você pega num Poodle, vai sair outro. Se você pega um Labrador, vai sair outro tipo de pelo. No caso, né? O haxixe teve uma concentração 6 vezes maior, né? Aproximadamente. Ele é o princípio de THC, né? Principalmente. Agora é interessante dizer que o canabidiol e o THC, eles têm efeitos, assim, em parte, que se equilibram. Antagônicos, né? Por isso, essa ideia de que talvez eles juntos possam, ou em determinadas proporções, possam ter... por exemplo, o canabidiol, ele tende a dar mais sonolência, fadiga. O canabidiol, o THC, tende a botar a pessoa mais para cima, ficar mais eufórica. Então, eventualmente, uma pequena quantidade pode contrabalançar um efeito colateral, né? Por exemplo, o THC, ele é ansiolítico, né? Então, muita gente tem problema de ansiedade por causa de maconhas com muitíssima concentração de THC e nenhuma de CBD. Então, por exemplo, se a maconha tem uma concentração qualquer de CBD, ainda que baixa, isso é importante porque pode contrabalançar o efeito de ansiedade do THC. Como plantar maconha é ilegal, eu suponho que ninguém saiba onde está a plantação A ou a plantação B, ou pouca gente saiba. Na verdade, sabe, né? Não, a regra número 1 do cultivador é o segredo do sucesso é o segredo. Então, não mas isso fala. No cultivador indoor, mas o cultivo que abastece a América do Sul, praticamente tá no Paraguai, todo, o Brasil, está todo mundo no Paraguai e todo mundo sabe exatamente onde está. E essa que está lá no Paraguai é qual? É um Rottweiler ou é o pequenininho? É um Rottweiler do tipo sativa, mas muito maltratado. Muito mal cultivado, com pesticidas, com a forma de armazenamento, tudo errado. Ali a maconha comercial é um produto podre. Tem um amigo que fala que no Brasil se fuma a pior maconha do mundo. Porque a maconha comercial que chega do Paraguai aqui é péssima. E para os pacientes medicinais não é muito bom, porque tem muito fungo, né? E uma pessoa que já está com a saúde debilitada, não é recomendável que ela consuma um produto que pode estar contaminado, né? E aí toda ela que é vendida na América do Sul. Isso. Porque na Califórnia, em Los Angeles, por exemplo, tem vários tipos, né? Sim, e tudo feito com um controle de qualidade. Sim, compra na farmácia, maior. O tipo A, do tipo B e tal. Isso então interferiria no uso medicinal. Com certeza. Interfere completamente, porque como eu estava falando, vamos dizer, do cachorro, que é a maconha, o que se usa para fazer tanto onda quanto remédio é, digamos, o pelo da maconha. Se você pega um labrador claro, ele vai produzir um certo tipo de pelo quando você extrair o pelo. Se você pega um Doberman, ele vai extrair um outro tipo de pelo. E os diferentes tipos de pelo têm diferentes propriedades no sistema nervoso e no resto do organismo. Como qualquer fitoterápico. Como qualquer fitoterápico. A concentração depende, né? Mas aí que tá, a maconha é um pouco mais complexa. Por quê? Então, por exemplo, quem deveria estudar maconha não deveria ser os fitoterapeutas? Sim, deveria estar. Na verdade, o Rafael Mechoulam, que é o homem que isolou tanto o CBD quanto o THC nos anos 60, é um israelense, que é o criador da ciência canabinoide, ele era um fitoquímico. Ele era um químico especializado na pesquisa de produtos naturais.
Assim como é o Elisaldo Carlini, que é um dos pioneiros da maconha medicinal no Brasil. Ele estuda produtos naturais. Ele é um cara que estuda vários fitoterápicos. Uma coisa super interessante que eu descobri no simpósio de cannabis internacional lá em São Paulo foi que o professor Elisaldo Carlini, ele pesquisa CBD, canabidiol em epilepsia há mais de 30 anos, junto com esses outros pesquisadores, Unifesp, junto com esses outros pesquisadores judeus israelenses. Hoje, os Estados Unidos, o FDA, já aprovou o Epidiolex, que é com base na maconha orgânica, tá? Ele tem traços de THC, o FDA aprovou, ele já está, muito em breve ele será vendido comercialmente, e a gente, por conta desse preconceito, vai acabar importando por sei lá quanto, $300 ou mais. Ou seja, a gente podia estar produzindo. Esse médico, o Dr. Elisaldo Carlini, ele tem 85 anos hoje. O trabalho dele, nesse simpósio, quando eu desci da apresentação da Sofia, dava pena, Lida, porque ele descia. Eu fiz um slide dizendo que em Israel, porque eu não conhecia o trabalho dele, ele assim, eu e muita gente não conhece. Aí, porque eu disse que em Israel há mais de 30 anos havia pesquisa, aí ele com 85 anos lá. Em Israel não, aqui no Brasil também, aqui a quantidade de artigo que eu fiz, ou seja... O estudo dele é de 1980. Isso poderia estar sendo... Ele é da equipe do Michelin. Ele poderia, exatamente, desses mesmos judeus que estudam e pesquisam, ou seja... Eles estudam tanto isso, tem muito em Israel? Todo mundo quer a patente, por causa desse Meshulam, que ele foi um cara pioneiro, a primeira pessoa a olhar. E puxou, e desde então eles perceberam que havia um potencial medicinal importante, estão estudando desde então. Potencial de mercado. Também. Você sabe que essa pesquisa do Carlini, feita em parceria com Israel, foi publicada em 1980. Eles deram durante 2 meses canabidiol para 8 pessoas, 4 delas adultos. 4 deles zeraram as convulsões e dos outros 4, 3 melhoraram. Só um não teve nenhum benefício. Por que nós só estamos falando sobre isso hoje, 34 anos depois? Porque as pessoas estão preocupadas em dizer que maconha faz mal. A gente tem que avançar. Por causa desse preconceito que não existe contra a folha do abacaxi. Mas pode fazer bem também. Porque eu só tenho poucos minutos aqui para o intervalo. Outra coisa é canabidiol. Canabidiol é uma coisa, maconha é outra. Maconha faz mal. Vou abrir esse bloco com imagens do Ilegal, do Tarso Araújo e do Rafael Eriksen. Isso. Vamos conferir? Quando a gente ficou sabendo do CBD, que nós decidimos importar, nós tínhamos a consciência que era um produto derivado da cannabis sativa e, por esse motivo, ilegal no país. Mas o desespero de você ver a sua filha convulsionando todos os dias, a todos os momentos, é tão grande que nós resolvemos encarar e trazer da forma que fosse necessário, mesmo que fosse traficando. E foi o que a gente fez. A palavra é essa, é traficar. Eu estava com ela no colo, assim, nos braços, quando ela fez a primeira convulsão. Com 3 anos, ela conseguiu andar. Mas logo após isso, ela começou a desenvolver algumas crises mais fortes e, em decorrência da síndrome, tanto da síndrome quanto das crises, ela começou a perder. Até que em 4 meses ela perdeu tudo que ela tinha conseguido em 3 anos. O que ela perdeu em 4 meses que ela ficou no zero, o canabidiol devolveu em 9 semanas. Em 2013, nós estávamos preocupados que a gente não conseguia passar para o médico o sentimento da quantidade de crises que a gente estava tendo. Então aqui, por exemplo, um dos gráficos de outubro mostra realmente a quantidade de crises que ela estava tendo. Realmente a quantidade era muito agressiva. E em novembro, as crises realmente continuaram fortes, até que no dia 11/11 nós demos a primeira dose do canabidiol. Começou a clarear um pouco o gráfico. No final de novembro, o comportamento de crise já tinha reduzido consideravelmente. De 60 para 19. Quando chegou em janeiro, realmente a diferença foi radical, né? Porque já na segunda semana de janeiro praticamente zerou as crises.
Muito forte. É uma história muito impressionante. E muito impressionante. Essa história, ela tem uma epilepsia de... Ela tem CDKL5, né? Tem. Mas a epilepsia de Dravet, a CDKL5 e outras epilepsias podem ser tão graves que se chama de uma encefalopatia epilética. Ou seja, o encéfalo, o cérebro todo da pessoa não consegue funcionar direito por conta das crises e descargas que você vê o tempo inteiro no eletroencefalograma. Então a criança começa a ter regressão do desenvolvimento ou parada do desenvolvimento. Isso é uma encefalopatia epilética. E quando o benefício de você controlar as crises vai além de simplesmente controlar as crises e, claro, confortar o coração dos pais e de todo mundo, mas a criança volta a se desenvolver. A gente tem uma criança no grupo que tem epilepsia de Dravet. Ela já tinha usado inclusive o estilipentol, que é uma droga chamada órfã para esse tratamento, e ela controlou as crises e a criança voltou a andar, né? Assim, coisa que ela não fazia antes. Então nossa, é uma então coisa maravilhosa. Ela já está quase andando, ela está começando a ficar em pé. Vai melhorar, ela está melhorando. Está melhorando muito. Quando eu fui lá a primeira vez em fevereiro, ela ficava esparramada na cama, não conseguia mexer nem os olhos. Hoje a gente vai lá, ela faz assim, ó. Levanta inteira. Levanta o pescoço, tem controle cervical, se equilibra de pé. Isso é a campanha que a gente lançou junto com o filme, a campanha de conscientização sobre cannabis medicinal, para mostrar o potencial terapêutico dela para paciente, para a comunidade médica, para a sociedade como um todo, diminuir esse preconceito que impede essas pessoas de ter acesso à saúde, né? A maconha de uso medicinal. Isso. Ficou claro para o senhor, doutor? Que é essa? Não existem substâncias boas nem ruins. Depende do como o ser humano as utiliza. Por isso que eu voltei a falar aqui. Uma coisa é fumar maconha, outra coisa é canabidiol, estudo sobre canabidiol e vantagens que a gente pode tirar no futuro no tratamento de algumas enfermidades. Doutor Emílio, tem uma pessoa perguntando como andam os trâmites jurídicos para a liberação da maconha. Liberada já está, né, Leda? O que a gente tem aqui agora é controle, que é a regulamentação da maconha. Sim. Então a gente tem hoje 3 iniciativas no Legislativo e uma no Supremo. Então acho melhor a gente fazer um programa sobre isso, sabe? Porque o tempo que eu tenho, acho que eu não vou conseguir. Acho que é melhor, porque nós temos 2 projetos de lei na Câmara e uma sugestão popular no Senado Federal e um recurso extraordinário no STF. Meu Deus, e o que vai ser julgado primeiro? É tão confuso. É difícil. Pode nem ser julgado, a gente estava conversando sobre isso. O projeto de lei pode nem ser votado, mas o que o STF vai ter que julgar se é crime ou não, as condutas de uso podem ser criminalizadas pelo Estado ou não. Mas já não tinha descriminalizado? Não, nunca foi descriminalizado. É crime. Fumar maconha, portar maconha hoje em dia é crime. E plantar um vasinho em casa também? É crime. É crime. É crime sem pena privativa de liberdade, mas o sujeito continua suportando a espada do Estado. Ele não fica preso? Ele não fica preso, mas ele é punido. Ele é punido... Mas é crime? Criminalmente. Criminalmente. É crime. Artigo 28, o título é dos crimes e das penas. Isso. É crime de porte para uso. E vocês vão lutar pela liberação dos remédios para uso medicinal? A gente está numa campanha forte da regulamentação perante a Anvisa, com vários baixos vacinados. Eu queria também deixar o site, o contato @pep.org. APPEPI. APEP, contato@pep.org. As mães que quiserem ajuda para pedir, para trazer legalmente, entre em contato que a gente ajuda, a gente apoia. E também eu queria fazer o convite, acho que o doutor Eduardo, para o dia 25, 26 e 27 de setembro, pré-congresso, todos os médicos... vai ter um simpósio aqui no Rio de Janeiro. Entra no site da PEP, www.apep.org. Dia 24, um convite para os neuropediatras, neurologistas, psiquiatras debater muito obrigado a medicinal. vocês por estarem aqui, a vocês por estarem nos assistindo, e ficamos combinados assim. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Valeu.